Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária com mais um vídeo da série sobre os 10 mandamentos. Hoje a gente vai falar sobre o quarto mandamento, que é o honra pai e mãe. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te vai dar. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Primeiro, a gente tem que entender aqui que, do ponto de vista dos judeus, a longevidade é uma bênção de Deus. Então, quando você fala que quando você honra seu pai e sua mãe, Deus vai aumentar a sua vida em terra, isso quer dizer que Deus vai aumentar as suas bênçãos. Ou seja, honre os seus pais e você será uma pessoa muito abençoada. Agora, Eclesiástico, capítulo 7, versículos 27 e 28. Honra o teu pai de todo o teu coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te de que foram eles que te geraram. Como lhes retribuirás o que por ti fizeram? E aí a gente começa a ver uma coisa que é o respeito pelos pais, ou o termo mais próprio para isso é a piedade filial. É você reconhecer aquilo que seus pais fizeram por você. Muitas vezes a gente vai ver que ao longo da nossa vida a gente não é mais obrigado, digamos assim, a obedecer a tudo que nossos pais nos falam, principalmente quando a gente já está numa idade mais avançada, mais adulto. Porém, é extremamente necessário e é uma obrigação de cada filho, de cada filha, ter o respeito para com os seus pais. Ou seja, você não é obrigado a obedecê-los durante toda a sua vida, mas você é sim obrigado a respeitá-los sempre e a ter essa consideração de que foram eles que geraram você, que te colocaram no mundo, enfim. Além disso, Provérbios, capítulo 6, versículos do 20 ao 22. Observa, meu filho, as ordens do teu pai, e não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Servir-te-ão de guia no caminho, velarão por ti quando dormires e falarão contigo ao despertares. E aí Provérbios 13, 1. O filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. E aqui a gente começa a ver essa dinâmica, né? O filho sábio é fruto da correção paterna. Hoje a gente vê isso em ambientes públicos mesmo, tá? Vocês já devem ter visto isso. Filhos extremamente insolentes. Crianças que às vezes chutam os pais, xingam os pais, gritam com os pais em público mesmo. Totalmente mal educados. E quando criança, a gente não pode falar que a culpa é só dos filhos. Ou seja, falta a correção paterna, a correção materna. São pais que querem dar tudo o que a criança quer e acabam criando pessoas que serão mimadas, pessoas que não estão preparadas para ouvir um não, pessoas que não estão preparadas para a vida, que acham que tudo vai cair do céu e que papai e mamãe vai dar para eles. Isso é muito complicado, isso coloca a gente diante de uma perspectiva de uma geração muito complicada que está por vir. Além disso, o insolente não aceita a repreensão. E aqui já é a questão da parte do filho. Muitas vezes os pais podem até estar repreendendo, tentando educar, dando uma correta educação, mas o filho não aceita essa repreensão. Então a gente começa a ver essa dinâmica desse mandamento mostrando tanto o lado dos pais quanto o lado dos filhos. E aí a gente parte para Colossenses capítulo 3, versículo 20. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. E aí o que o catecismo vai nos trazer? Que enquanto esse filho ou essa filha vive na casa dos pais, ele deve sim obediência plena. Salvo casos em que os pais mandam o filho ou a filha fazer algo imoral, algo que vá contra Deus ou contra o seu próximo. Ou seja, se seu pai ou sua mãe mandasse matar alguém, você não vai matar. Fora isso, você, estando na casa dos seus pais, deve obediência a eles. E, além disso, quando vem a emancipação, ou seja, quando você passa a morar sozinho, quando você alcança sua independência, quando você se casa, enfim, você deixa de ter essa obrigatoriedade, mas nunca, como eu já disse, e eu acho válido repetir para frisar, nunca perca o respeito por seus pais. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, vem a contrapartida disso, para os pais, veja só. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Pelo contrário, educai-os com disciplina e advertências inspiradas pelo Senhor. Ou seja, a questão de os pais buscarem dar uma boa educação, não ficar pilhando o filho, não ficar irritando o filho, provocando o filho, mas sim ensiná-lo na melhor das intenções. E aí tem um trecho um pouco longo de Eclesiástico que eu achei válido trazer aqui. São dois trechos, eu vou ler numa tacada só. Primeiro é Eclesiástico 3, versículos 2 a 6, e depois, ainda no capítulo 3, versículos 12 a 16.
Deus quis honrar o pai pelos filhos e cuidadosamente firmou sobre eles a autoridade da mãe. O que honra o pai alcança o perdão dos seus pecados. E quem honra a mãe é semelhante àquele que acumula tesouros. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos, ou seja, se você honra seu pai, você se alegra com seus próprios filhos. E será ouvido no dia da sua oração. Quem honra o pai gozará de longa vida, e quem lhe obedece consolará a sua mãe. Filho, ampara o teu pai na velhice, não o desgostes durante a sua vida. Mesmo se ele vier a perder a razão, sê indulgente, não o desprezes, tu que estás na plenitude das tuas forças. É como um blasfemador o que desampara o seu pai, e é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. Veja que frases fortes. Você, quando desonra o seu pai, quando desampara o seu pai, quando deixa ele ao relento, se torna um blasfemador. A gente falou sobre a blasfêmia lá nos primeiros mandamentos. Muito, muito pesado. E mais pesado ainda, hein? Mais pesado ainda. É amaldiçoado por Deus aquele que irrita a sua mãe. Veja o quão forte é isso. Blasfemador e amaldiçoado por Deus. Mas aqui a gente pode passar para uma parte um pouco mais prática. A questão bíblica que eu queria trazer era essa. E a gente tem que entender que a família, de modo geral, é a célula originária da vida social de uma pessoa. Então, quando um filho ou uma filha nasce, família é o primeiro contato em sociedade que ela tem. E aí, a família é que cria essa pessoa para a sociedade e depois inicia ela na sociedade, ou seja, fora desse núcleo. O catecismo nos traz umas passagens muito interessantes, eu vou trazer isso brevemente e resumido, sobre como deve ser essa dinâmica pai-filho, filho-pai, ao longo das fases da vida da pessoa. Ou seja, durante a infância é o respeito e o carinho dos pais, é o cuidado e a atenção deles para prover as necessidades físicas, espirituais e inclusive de saúde, que vão fazer com que essa criança cresça bem. Então, dá carinho, dá atenção. Depois, à medida que essa criança vai crescendo, se torna um adolescente, enfim, é o momento dos pais começarem a ensinar a criança a fazer o uso correto da sua razão e da sua liberdade. Isso é muito importante. Porque todos nós temos liberdade para fazer absolutamente tudo que a gente quiser. Isso está dentro do nosso livre-arbítrio. Mas nem tudo a gente deve fazer, embora a gente possa. E aí, é tendo uma noção dos limites da nossa liberdade que a gente sabe o que a gente deve ou não fazer. Além disso, é a partir do uso da nossa razão que a gente vai ter esse bom senso. E cabe aos pais falar, olha, você até pode fazer isso, mas será que você deve? Você pense antes de fazer as coisas, ou seja, use a cabeça, use sua razão. E aí é que, numa opinião pessoal, vejo muitos pais falhando hoje em dia. Porque quer dar tudo de bom para os filhos e não quer pôr limites, o que é muito grave. Além disso, são as relações familiares ali, demonstração de sentimentos, de afeto, dos interesses da família, né? Afinidade de interesses, que vão ensinar para essa pessoa a ter respeito mútuo. Ou seja, respeitar pai, respeitar mãe, e quando a pessoa aprende a respeitar os outros nesse núcleo familiar e é respeitado, ele acaba sendo respeitoso também em sociedade. Enfim, o filho ou filha se torna adulto. E aí muda um pouco a dinâmica novamente. Esse filho, essa filha adulto, vai ter o direito e o dever de escolher a sua profissão e de escolher o seu cônjuge. Não cabe aos pais obrigar essa pessoa a se casar ou deixar de se casar com alguém que ela se interesse, com alguém que ela goste. E também não cabe aos pais podar esse filho, essa filha, na escolha de uma profissão, mas os pais podem sim dar opiniões ponderadas sobre isso. O que quer dizer, olha, tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Você tem certeza que você quer passar a vida inteira com essa pessoa? Ou nesse trabalho, nesse emprego? Será que essa é a melhor escolha? Fazer o filho pensar. Mas não cabe a eles obrigar a nada, ou seja, você não vai fazer isso, você não vai seguir essa profissão, vai seguir aquela, você não vai ficar com essa pessoa, termine hoje. Enfim, não cabe aos pais fazer isso. E eu acho que o que é de mais interessante aí é ver que é uma dinâmica. Os pais precisam respeitar os filhos e os filhos, aprendendo esse respeito, respeitam de volta os pais.
E você sendo um bom filho, é muito provável que você também seja um bom pai, porque você foi bem ensinado. E aí quando nascer um filho seu, você o eduque e cobre educação de volta. Essa é a dinâmica. Honrarás pai e mãe, mas será também honrado como filho. É muito interessante isso. E, por fim, eu queria trazer um adendo que o próprio catecismo faz, que eu achei muito interessante. A gente sabe que tem pessoas que nascem em lares muito desestruturados, com pais que têm muito problema, às vezes problema com droga, com crime, com violência doméstica, coisas muito tristes, muito trágicas, mas que acontecem. E nesses casos se aplica aquilo, segundo o próprio catecismo, do a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se você tem nasceu em um lar bom, em um lar firme no sentido de educação, você tem pais que cuidam bem de você, que te dão carinho, amor, ensinamentos, agradeça muito e honre-os. E pense que tem gente que não teve essa bênção, que acabou nascendo em um lar muito desestruturado. Se você está nessa situação, saiba que, caso você consiga honrar o teu pai e a tua mãe, não os desrespeite de volta, tente ser respeitoso no máximo possível, ou pelo menos não maltratar seus pais, você será muito, muito gratificado da parte de Deus. Porque se a ti não foi dado muito, a sua cobrança será menor. E se você conseguir seguir esse mandamento na sua forma mais plena, você será muito recompensado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem, onde a gente se encontra para falar sobre o 5º mandamento. Até lá!